Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Roberto, tenho 24 anos, formado em Direito aqui em Curitiba, no Paraná. E essa é minha namorada Iana. Oi pessoal. 22 anos, formado em Publicidade. E a gente está indo para o Canadá no dia 4 de abril, para a cidade de Winnipeg. E vamos explicar um pouquinho para vocês como foi o nosso processo para conseguir nosso visto canadense. E se você estiver curtindo o vídeo, estiver gostando da nossa ideia, não deixe de se inscrever no canal, clicando aqui, na cabeça da Iana, em cima da cabeça da Iana. Que a gente vai estar trazendo agora, nesses últimos meses e dias antes da chegada no Canadá, vídeo para vocês aí explicando bastante sobre como foi o processo mais detalhadamente, então exame médico, por que a gente escolheu a cidade de Winnipeg, por que o Canadá e outras coisas que possam interessar a vocês. E também a gente vai fazer um vlog da nossa ida ao Canadá efetivamente, como vão ser os últimos dias aqui no Brasil, nossa despedida e a chegada lá em Winnipeg. Então não deixe de se inscrever no canal para você sempre estar curtindo nossos vídeos aí. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é definir a cidade. Então, tem várias opções no Canadá, várias cidades aceitam super bem os imigrantes, então você tem que ver qual cidade mais se adequa ao que você está buscando, e aí esse seria o primeiro passo. É importante só ressaltar também que cada cidade está numa província. Cada província do Canadá tem um processo migratório diferente. Então, como a gente está escolhendo Manitoba, a cidade de Winnipeg fica na província de Manitoba, é para uma ideia mais, talvez, emigrar no futuro, que é um pouquinho mais fácil, isso a gente explica em outro vídeo. Mas se, por exemplo, você quer só estudar, você quer fazer algum outro objetivo, também você pode escolher lá Toronto, em Ontário, pode escolher a British Columbia, a cidade de Vancouver. Então é sempre importante, o primeiro passo de tudo é você definir a cidade e saber para onde que você quer ir. E acho que vale também falar que todo mundo conhece muito Vancouver, Toronto, Montreal, e às vezes vale a pena você pesquisar um pouquinho outras cidades, que tem muitas cidades muito legais no Canadá, com muitas coisas legais, são cidades grandes, né? Às vezes você está buscando alguma cidade que tem bastante coisa e tal, existem várias cidades, não é só essas cidades que a gente já conhece. Então vale a pena pesquisar, acompanhar vlogs, pesquisar, enfim, na internet, para você saber um pouquinho melhor de cada cidade antes de escolher. Logo que você escolhe a cidade, você tem que escolher a instituição que você vai estudar, no nosso caso, né, que a gente vai fazer esse processo de estudo e trabalho. Então você precisa escolher qual college ou universidade que você vai fazer lá. A gente escolheu a Red River College, que é uma das principais, é o principal college, na verdade, lá de Winnipeg e, se não me engano, de Manitoba também. Mas tem outras universidades e outros colleges também. A nossa escolha tem bastante a ver com ele ser um college público, né? Que isso é uma coisa que a gente explica num outro vídeo, e é também uma instituição bem conhecida lá e super bem recomendada. Se você entrar no site lá, que é rrc.com, a gente deixa na descrição do vídeo todos os links. Você pode acompanhar toda essa parte de avaliação dos alunos, dos cursos, de porcentagem de quantas pessoas conseguem trabalho após finalizar o curso. Então você pode pesquisar certinho e tudo mais. E foi mais ou menos assim que a gente escolheu. Realmente é um site, bem completo o site normalmente do Canadá, uma coisa um pouquinho diferente no Brasil. E você consegue ter bastante dados mesmo, é bem legal sempre entrar nos sites e você até decidir a sua área pelo site também, é bem legal para você ver as possibilidades e oportunidades e tudo. A Iana está fazendo marketing, vai fazer a marketing, na verdade é Business Administration, só que uma das vertentes é marketing, que no segundo ano do college ela vai poder escolher e fazer, se dedicar em marketing. E justamente porque é relacionado com a área dela, é uma coisa que sempre gostou. E acho que vale ressaltar que é um curso de 2 anos. Então, existem cursos de existem cursos de mais de 2 anos, mas a gente optou não só pela área, mas também pelo curso ser de 2 anos. Acho que isso é uma coisa que a gente pode explicar mais depois, mas tem muito a ver com toda a nossa ideia da nossa viagem. Então, é um curso que nos permite ficar pelo menos 2 anos lá. Mas né, também tem muito a ver porque é a área que eu atuo aqui no Brasil. Eu trabalho com isso e eu vou dar continuidade mesmo à minha formação profissional. E outra coisa que é importante explicar também, agora que a gente vai entrar numa área mais prática, porque esses dois pré-requisitos que a gente está falando aqui são pré-requisitos subjetivos. Então é uma coisa que você vai ter que pensar antes de começar efetivamente a fazer coisas práticas para buscar o visto. E o nosso objetivo indo para o Canadá juntos é como um casal, enquanto um vai estudar pelo período do college,
o outro cônjuge tem direito a dois anos no caso, porque ela está fazendo um curso de 2 anos de visto de trabalho, é o chamado Work Permit, que dá direito, enquanto um estuda, o outro pode trabalhar em qualquer profissão no Canadá, como se um canadense fosse. Então esse é o nosso processo, é um processo que eu acho que a maioria que a gente acompanha faz também, porque é interessante e sustentável para ambas as partes. Bom, após definir a cidade e também a instituição que você vai estudar, você precisa entrar em contato com eles, perguntar certinho qual a documentação que precisa ser traduzida, e daí você vai atrás de um tradutor juramentado. Precisa necessariamente ser juramentado, porque senão não é aceito. Você pode procurar no site da Junta Comercial e ver lá, você vai encontrar uma lista de profissionais que são juramentados. Do seu estado. Cada estado tem, da Junta Comercial do seu estado, você consegue ver. A gente pode deixar o link abaixo também. Mas, de qualquer forma, eu também aconselho a você entrar em contato com alguém que seja da sua cidade e questionar sobre os profissionais, porque a gente que acompanha os grupos no Facebook e tudo mais, já vimos várias situações que as pessoas às vezes são, enfim, enganadas, acontecem situações meio chatas. Então, no nosso caso, eu entrei em contato com uma pessoa que era de Curitiba, que fez esse processo e perguntei para ela. Deu tudo certo e ocorreu tudo 100%. Bom, para vocês terem uma ideia dos valores, né? A gente fez, apesar do Beto estar indo trabalhar, a gente fez o processo das duas pessoas, né? De nós dois. Então, traduzimos os documentos, tanto meu quanto dele. Mas, obviamente, a gente só usou os meus por enquanto. O total da tradução de nós dois foi R$1.000. O que a gente traduziu? Vou falar um pouquinho para vocês e mais ou menos o valor de cada coisa. O diploma de Direito, o histórico do ensino médio do Beto foi R$238. E ele fez também um certificado do Centro de Cultura Italiana, que é onde ele fez italiano, mas por enquanto a gente não usou, mas esse certificado teve o valor de R$82. Eu fiz do histórico de ensino médio, que foi R$224, do meu histórico da faculdade, que foi R$320, e meu diploma da UP, da Universidade Positivo, que foi a universidade onde eu me formei, que foi R$73. Então, né, tudo isso foi o que a gente fez para enviar lá para o college, mas né, tem que levar em consideração que talvez seja mais ou menos metade disso se vocês estiverem fazendo para uma pessoa só. Bom, como vocês viram, paralelamente à tradução juramentada, você tem que estar fazendo também o IELTS. É uma prova de inglês, ou também, dependendo do seu college, eles vão exigir o TOEFL. Ou TOEFL ou IELTS, normalmente no Canadá, são os dois testes de inglês que eles pedem para entrar no college ou na university, se for o caso. A primeira coisa que você tem que se atentar é ver se o IELTS que é exigido é o General ou o Academic. Depois a gente faz um vídeo também falando exatamente do IELTS, que é uma coisa, um processo um pouquinho demorado também, até você se preparar para a prova, tem toda uma preparação, porque as provas são diferentes do que a gente está acostumado, mesmo a gente sendo formado em inglês há muito tempo, a gente teve que se adequar também ao formato da prova, uma coisa um pouquinho diferente, o tempo da prova é muito curto, só para dar um panorama geral, então tem um processo todo de preparação que a gente vai fazendo um vídeo apartado desse aqui. E também é importante ressaltar que para fins de aplicação para o college ou university, o teste de inglês tem a validade de 2 anos. Então se você fez, que a gente fez em mais ou menos julho de 2015, que a gente fez a prova, ele teria validade até julho de 2017 para entrar no processo. Então tem que se atentar também a data, às vezes já fez a prova, e tem que ficar esperto também para não perder a validade do teste. E o que a gente viu, pelo menos a gente não viu nenhum college ou university que pedisse o IELTS General, né? Geralmente o General tem a ver com a parte de imigração. Bom, depois, como vocês viram, a gente juntou, você vai ter que juntar esse processo da tradução juramentada e o IELTS, o exame do IELTS com aprovação, dependendo da nota que o college pede. Cada college pede uma nota um pouquinho diferente, tudo varia de instituição para instituição, mas com esses 2 documentos você envia eles para o college e depois eles te mandam, caso aprovado, eles te mandam a carta de aceitação do college para você dar entrada sim, aí sim no visto. A prova do IELTS é feita no Brasil, na British Council, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Eles têm todas as datas dos testes e tudo, e o teste atualmente está custando R$700. Quando a gente fez, acho que foi R$500. Agora está um pouquinho mais caro, meio ano depois já está R$700, R$200 a mais. E no site tem todas as informações de datas e tudo que você precisa fazer para o teste, inclusive alguns lugares que eles indicam para você se preparar para a prova. Acho que 2 dicas só que a gente pode dar. A primeira é que geralmente é muito difícil você conseguir as datas se você se inscrever muito perto da data.
Então, por exemplo, se você já quiser para o mês seguinte, é bom você se atentar bem a isso e se inscrever o quanto antes. Se não me engano, a gente se inscreveu uns 3 ou 4 meses antes de fazer a prova. E a outra questão é que leva 13 dias para ser o resultado. Então, se você tem pressa, enfim, quer fazer todo o processo, você precisa se atentar a isso também. Então, né, tem esse tempinho até sair o resultado da prova. E todo esse processo também orbita em torno da data em que vai começar as aulas no college. Eles sempre recomendaram a gente está seguindo esse processo de ir com um mês de antecedência do começo das aulas. Então é importante sempre estar programado com o tempo que demora para fazer o IELTS, o tempo que demora para chegar no teste, a carta de aprovação, e assim vai. Então tudo tem um certo tempo até você conseguir efetivamente o visto em mãos. Tem que se preparar para estar com antecedência no Canadá para poder cumprir as datas e não perder nada. Com a carta de aceitação do college em mãos, o próximo passo é você entrar em contato com uma empresa que faça o processo de imigração, ou, se você não quiser fazer com uma empresa, você pode muito bem também entrar no site do SIC, que é o site canadense que tem todas as informações a respeito do visto, e você pode aplicar o processo por conta própria ou fazer por meio de uma empresa. A gente escolheu uma empresa, a IME Canadá, que é bem conhecida nos grupos de Facebook para quem acompanha, que eles deram todo o suporte para a gente, foram sempre muito atenciosos, e o processo com eles foi muito rápido. Mas não é uma opção também, se você quiser fazer tudo por conta própria, você pode fazer. O problema é que você pode correr o risco de você enviar documentos, às vezes, que não sejam suficientes, que tem bastante documentos que você tem que enviar, e o SIC recusar a documentação, você tem que fazer o processo de novo. Já com uma agência isso não ocorre, porque eles te dão, pelo menos a IME, que a gente recomenda, deu um checklist pra gente de todos os documentos que a gente tinha que enviar para eles antes de eles enviarem para o SIC canadense propriamente dito. Então eles fizeram uma triagem ali de todos os documentos, e assim que todos estavam ok, eles deram um ok pra gente e enviaram os documentos. Então isso é uma garantia que a gente tem também de agilidade no processo. Fora isso, acho importante falar também que depois que você envia toda a documentação, eles pedem um prazo de mais ou menos 7 dias para estar revisando. Então, caso falte alguma coisa, caso eles achem que não tá, né, tem alguma coisa que está errada ou insuficiente, eles voltam a entrar em contato e você pode ir buscar mais documentação antes de enviar. Então, isso ajuda bastante a não perder muito tempo. Porque se você aplica sem alguma documentação, ainda tem que ir, fazer todo o processo, correr para depois enviar tudo de novo. Assim você antes já garante que não vai ter problema nenhum. Bom, e com isso feito, essa empresa vai iniciar a aplicação do visto, que vocês acompanham aí na nossa timeline como foi o nosso e as nossas datas. Bom, como vocês puderam observar aí, então a gente vai explicar um pouquinho para vocês como que foi cada um desses passos. Primeira coisa, então, foi enviada a documentação. Mesmo a própria empresa que nos auxiliou, eles fazem o processo online. Hoje não tem necessidade de você levar a documentação e tudo mais. Eles fazem tudo é feito online, tanto é que a gente viu todos os nossos documentos por e-mail e tudo mais. Então, é feito tudo online. No nosso caso, 2 semanas depois, foi solicitado para a gente fazer os exames médicos. Geralmente, esse prazo pode levar até 4 semanas, mas no nosso caso foram só 2. Quando você recebe essa solicitação, como a gente tinha a empresa, eles já nos passaram a lista de todos os médicos que a gente poderia ir, porque não é em qualquer clínica que você pode fazer. Então, eles já nos passaram, mas se você pesquisar lá no site do SIC, tem toda essa lista e você procura qual for a clínica mais perto da sua cidade. Não são todas as cidades que tem. Em Curitiba tem uma clínica, mas tem algumas cidades que não tem, então você pode se programar para ir para uma cidade próxima. Depois da solicitação dos exames, a gente vai realizar os exames. Então você tem que ligar, agendar a realização dos exames. Você vai marcar uma consulta com um médico que é credenciado pelo governo do Canadá, como a Ana disse. E nessa consulta, antes de fazer a consulta, você vai fazer alguns exames. Então você vai fazer exame de sangue, exame de urina e também exame do peito para ver se você não tem tuberculose ou doenças respiratórias que possam impedir a sua ida para o Canadá.
e depois de fazer esse passo de todos os exames, você faz a consulta propriamente dita com o médico. Eu acredito que seja no mesmo dia, nós pelo menos foi no mesmo dia, a gente fez os exames e assim, logo depois a gente já foi em consulta com o médico. A gente vai fazer um vídeo um pouquinho melhor explicando detalhadamente como que é cada exame, o que eles querem em cada exame e como é que funciona a consulta médica, então não deixe de acompanhar o canal. Bom, depois disso, depois que saem, né, os resultados de todos os exames, tudo certinho, no nosso caso, eu não sei dizer se é assim em todos os casos, mas a própria clínica já fez o envio do resultado dos exames. E daí, então a gente não precisou nem se preocupar com isso, eles já fizeram o envio e a gente só teve que aguardar aí a solicitação dos passaportes. E um pouquinho depois, né? A gente fez no dia 3 de novembro, dia 18 de novembro já estavam sendo enviados os exames, então demorou aí 5 dias, um prazo bem aceitável também, menos de uma semana para eles enviarem nossos exames pro SIC. Vale ressaltar que foi no meio do final de semana, então também tiveram 2 dias aí, né, que era sábado e domingo, que não contam, então foi bem rapidinho. Bom, depois do envio dos exames, se tudo estiver certinho, se você for aprovado nos exames médicos, o governo canadense vai pedir os seus passaportes. Então a gente tem que enviar para eles o passaporte, foi por correio mesmo que a gente enviou. Pelo correio, daí você precisa escolher qual dos VACs que você quer enviar, tem em São Paulo, no Rio e em Brasília. O ideal seria que você enviasse para a cidade mais próxima de onde você mora, que além de tudo vai ser bem mais barato, porque não é exatamente muito barato para você poder pagar tudo isso. Você precisa não só pagar o envio do correio daqui, mas também pagar o correio da volta. Tem que consultar certinho lá no site do SIC qual é o valor de cada cidade, tem um valor diferente para você fazer esse envio. E você já tem que fazer esse pagamento e junto com os passaportes já enviar um comprovante dizendo que você já, né, mostrando que você já efetuou o pagamento. Sem esse comprovante, não adianta. Bom, depois que forem os passaportes para lá, eles enviam por e-mail para você a chamada Paul Letter, que é a carta de aprovação, dizendo que você foi aprovado para receber o visto canadense. E a partir dali, seu processo estará finalizado, dependendo só do retorno dos passaportes, que estão aqui os nossos, com o visto já canadense neles e tudo certinho para sua viagem. Então esse é o último passo de receber o visto em casa, o visto chega na sua casa e você já vai poder ver o passaporte. O passaporte chega na sua casa e você vai poder ver o visto já lá dentro, já tudo pronto. Então, na verdade, foi basicamente esse o nosso processo. O que a gente fez depois disso foi uma coisa que a gente aconselharia, que foi obviamente compramos as passagens para definir a data, e depois disso a gente alugou um lugar para ficar durante 9 dias, porque a gente conversou com todo mundo que tá lá, várias pessoas que já estão morando na cidade, e todo mundo aconselhou que a gente alugasse o apartamento onde a gente vai morar lá, quando a gente estivesse lá, para conhecer, né? Muita gente fala que uma coisa é nas fotos, mas quando você vai conhecer pode ser um pouco diferente, você pode gostar ou não gostar. Então a gente pegou um lugar para ficar durante 9 dias, né, que a gente fez através do Airbnb. Então é um quartinho, né, a gente também não quis gastar muito. E depois disso, quando a gente estiver lá, daí a gente vai buscar o apartamento onde a gente vai morar. Bom, então acho que é isso. Esse foi o nosso processo de visto canadense. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente está trazendo alguns vídeos novos para vocês aí também. E se curtirem, não esqueça de deixar seu joinha lá embaixo, se inscreverem no canal e voltamos na próxima.